Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia. Amém. Estudo bíblico. Salmo 104 verso 29. Nova Bíblia Viva. Introdução. O Salmo 104 é um hino de louvor à majestade e ao poder criador de Deus. O salmista contempla a vastidão e a complexidade da criação, desde os céus até os oceanos, reconhecendo a mão de Deus em cada detalhe. O versículo 29, em particular, destaca a dependência absoluta de toda a criação em relação a Deus para a sua existência e sustento. Ele serve como um lembrete da fragilidade da vida e da soberania divina sobre todas as coisas. Sem o cuidado contínuo de Deus, a criação, incluindo nós, não poderia persistir. Contexto histórico. Embora a autoria específica do Salmo 104 seja incerta, ele provavelmente foi escrito durante o período do Segundo Templo, após o exílio babilônico. O Salmo ecoa temas presentes em Gênesis 1, o relato da criação, mas não é uma mera repetição. Em vez disso, é uma reflexão poética e teológica sobre a obra criadora de Deus. O contexto cultural da época era de reconstrução e renovação da fé judaica. O salmista, ao contemplar a natureza, reafirma a crença em um Deus poderoso e providencial, que sustenta o universo e se importa com suas criaturas. Os versículos anteriores do Salmo 104 detalham a provisão de Deus para a vida, desde a água que sacia a sede dos animais, Salmo 104 versos 10 ao 11, até o alimento que nutre o homem, Salmo 104 versos 14 ao 15. Essa abundância contrasta fortemente com a desolação que ocorre quando Deus esconde o seu rosto. Salmo 104 verso 29, enfatizando a sua importância vital. Interpretação. O versículo 29 do Salmo 104, mas quando o Senhor esconde o seu rosto, ficam completamente desorientadas. Se tira o fôlego, eles morrem e voltam ao pó da terra, revela uma verdade fundamental sobre a relação entre Deus e a criação. Do ponto de vista lógico protestante, este versículo sublinha a doutrina da sustentação divina. Deus não apenas criou o mundo, mas também o sustenta a cada momento. A vida, em todas as suas formas, é um presente contínuo de Deus. Quando Deus esconde o seu rosto, uma metáfora para a retirada do seu cuidado e provisão, a criação entra em colapso. A morte é vista como o retorno ao pó da terra, de onde fomos tirados. Gênesis 2 verso 7. Este versículo também reflete a soberania de Deus sobre a vida e a morte. Ele tem o poder de dar e tirar a vida, e toda a criação está sujeita à sua vontade. Para o crente contemporâneo, este versículo serve como um lembrete da nossa total dependência de Deus. Devemos reconhecer que a nossa vida, a nossa saúde e o nosso sustento são dons da graça divina. Devemos viver em gratidão e humildade, buscando a face de Deus em todas as. O versículo também nos convida a refletir sobre a fragilidade da vida e a importância de vivermos de maneira que honre a Deus. Veja as referências. Gênesis 2 verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Este versículo do Gênesis estabelece a base para a compreensão da criação do homem a partir do pó e da infusão do fôlego da vida por Deus. O Salmo 104 verso 29 ecoa essa imagem, mostrando que a retirada desse fôlego resulta na morte e no retorno ao pó. A conexão com Gênesis reforça a ideia de que a vida é um dom de Deus e que a morte é o reverso desse dom. Jó 34 versos 14 ao 15. Se ele pusesse o seu coração contra si mesmo, e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria ao pó. Este versículo do livro de Jó apresenta uma perspectiva semelhante à do Salmo 104 verso 29. Ele enfatiza o poder de Deus sobre a vida e a morte, mostrando que, se Deus retirasse o seu espírito e fôlego, toda a criação pereceria. A conexão com Jó reforça a ideia da soberania de Deus e da nossa dependência absoluta dele para a nossa existência. Esses versículos complementares realçam a mensagem central do Salmo 104 verso 29. A vida é um dom precioso de Deus, e a nossa existência depende inteiramente do seu cuidado e provisão contínuos. Eles nos lembram da nossa fragilidade e da nossa necessidade de buscar a Deus em todas as coisas. Estudo bíblico. Salmo 104 verso 30. Introdução.
O Salmo 104 é um hino de louvor à majestade e ao poder criador de Deus. Ele celebra a maneira como Deus estabeleceu e sustenta o universo, desde a criação da terra e dos céus até o cuidado com os animais e o provimento do alimento para a humanidade. O versículo 30, quando sopra o seu fôlego, novos seres são criados para manter esta terra sempre cheia de vida, é um ponto crucial no poema, pois revela a contínua atividade criativa de Deus, não apenas no passado, mas também no presente, garantindo a renovação e a vitalidade da criação. Este versículo, portanto, conecta-se diretamente com o tema central do Salmo, a soberania e o poder sustentador de Deus sobre toda a criação. Contexto histórico. Embora a autoria específica do Salmo 104 seja desconhecida, a maioria dos estudiosos o situa no período pós-exílio, quando Israel estava reconstruindo sua fé e identidade após o cativeiro na Babilônia. O Salmo ecoa temas da criação encontrados em Gênesis 1, mas com uma ênfase maior na beleza e na ordem do mundo natural. O autor demonstra um profundo apreço pela natureza, observando detalhes como os O autor demonstra um profundo apreço pela natureza, observando detalhes como os rios que saciam a sede dos animais, verso 11, os pássaros que fazem seus ninhos, verso 12, e o ciclo do sol e da lua, verso 19. O Leviatã, verso 26, uma criatura marinha mítica, é mencionado como parte da criação de Deus, demonstrando que mesmo as coisas que podem parecer assustadoras ou incontroláveis estão sob o seu domínio. O reconhecimento da dependência de toda a criação em Deus para o alimento, versos 27 ao 28, e a menção da morte e do retorno ao pó, verso 29, estabelecem um contraste com o poder criativo e renovador de Deus, expresso no versículo 30. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante e trinitário, o fôlego mencionado no Salmo 104 verso 30 pode ser interpretado como o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Assim como o Espírito Santo pairava sobre as águas na criação, Gênesis 1 verso 2, ele continua a ser o agente da criação e da renovação. Este versículo não apenas afirma a criação original, mas também a contínua obra de Deus em sustentar e renovar a vida na terra. A morte e a decadência são parte da realidade da criação, verso 29, mas o fôlego de Deus traz nova vida e vitalidade. Isso se alinha com a crença cristã na ressurreição e na promessa de uma nova criação. Para os crentes contemporâneos, este versículo oferece esperança e encorajamento. Em meio aos desafios da vida, podemos confiar que Deus está ativamente trabalhando para trazer renovação e vida nova. Além disso, o versículo nos lembra da nossa responsabilidade de cuidar da criação, pois ela é um presente de Deus e um reflexo da sua glória. Reconhecer o papel do Espírito Santo na criação também nos convida a buscar a sua presença e poder em nossas vidas, permitindo que ele nos renove e nos capacite a viver de acordo com a vontade de Deus. Veja as referências. Gênesis 1 verso 2. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Este versículo do relato da criação em Gênesis estabelece a presença e a atividade do Espírito Santo desde o princípio. Assim como o Espírito Santo pairava sobre as águas, trazendo ordem e vida ao caos, o fôlego de Deus no Salmo 104 verso 30 continua a trazer vida e renovação à criação. João 3 verso 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus usa a imagem do vento para descrever a obra misteriosa e poderosa do Espírito Santo. Assim como o vento é invisível, mas seus efeitos são evidentes, o Espírito Santo trabalha de maneiras que nem sempre podemos compreender, mas que resultam em transformação e vida nova. Este versículo ajuda a entender o fôlego de Deus no Salmo 104 verso 30 como uma força vital e transformadora, que opera de maneiras misteriosas e poderosas para sustentar e renovar a criação.